Bom dia, turma. No conteúdo de hoje, a gente vai continuar com o conteúdo de corporeidade e com esse conteúdo a gente encerra esse bimestre, porque na semana que vem a gente já inicia as avaliações, certo? Então eu vou deixar a parte teórica dessa aula aqui também no aplicativo da escola, certo? Então a aula tem como tema o conteúdo corporeidade e mais especificamente mídia e sociedade. Então, de uma forma rápida, a gente vai ver aqui as questões da construção social do corpo, qual é essa concepção, e também um pouco de moda, mídia e juventude, certo? Que a gente vê que existe uma criação justamente de uma cultura voltada para a juventude. Então, vamos lá dar início. É a construção social do corpo. Então, a gente inicia essa discussão entendendo o que é o termo juventude, certo? Então, esse termo juventude não pode ser definido como um período de idade cronológica, certo? Então, acaba que sendo também um sentimento, certo? Então, pessoas de várias idades podem ter esse espírito jovem, jovial. Isso a gente percebe através das suas ações, através dos seus movimentos, da sua forma de vestir, dos seus gostos pessoais, certo? Isso tudo vai influenciar nessa questão da juventude, certo? E no contexto cultural, essa juventude é muito influenciada pelo capitalismo, certo? Então, essa definição, na verdade, não vem de hoje. Na verdade, em outros períodos também, eles buscavam sempre essa questão de manter o corpo jovem, de manter o corpo bonito, certo? Então, não é algo novo, não é algo da idade moderna, certo? Então, o conceito de juventude é considerado como um estado de espírito e físico ideal, ou seja, quando a gente vê a questão de ser ideal, a gente imagina que sempre há uma busca pela perfeição, certo? Então, por trás desse ideal está presente uma indústria que a gente chama indústria da juventude, que ela surgiu após a década de 50, através de alguns movimentos culturais que a gente entende que esses movimentos vieram transformar algumas concepções, certo? Então, o que existe é o que a gente chama de contracultura, certo? Então, a gente imagina que essa contracultura viesse para se opor justamente ao sistema dominante. Então, a questão dos hips, do rock, a própria cultura de vestir calça jeans, camiseta branca, certo? As roupas da moda, tudo isso faz parte da cultura e vem justamente e não tinha o objetivo de estabelecer novos estilos, mas justamente vencer essa questão desse sistema dominante, certo? É lógico que o capitalismo acaba usando essa questão da cultura para se prevalecer, certo? Então, a construção social do corpo. Existem transformações justamente nos padrões clássicos culturais em padrões de juvenização, certo? Então, esse aspecto aí a gente chama de aspecto estético cultural, ou seja, só está relacionado com o que a gente viu na aula passada, o que seria o estereótipo,
certo? Então vai buscar sempre a aparência através do físico, através de roupas de marca, de roupas mais caras, através da estética, dos movimentos corporais, das atividades, certo? Então, o jovem passa a ser referência a ser seguida. Então, criou-se justamente, a partir daí, uma cultura de consumo que imitasse essa juventude, certo? A gente chama isso de indústria da juventude. E essa indústria da juventude é onde acontece que a mídia ela tem o objetivo de manipular e explorar as pessoas para fazer parte desse movimento, certo? Então, o termo juventude muitas vezes é associado ao quê? A um padrão de beleza e envolve muitas formas de esconder a idade real. Então, a gente vê o que? Na questão estética, as pessoas fazendo cirurgia plástica, as pessoas pintando o cabelo, buscando roupas que são destinadas aos jovens, certo? Então, a gente vê aqui que vai ter uma preocupação com o vestuário, com as atividades físicas para se manter em forma, as intervenções cirúrgicas que eu falei, e também outras estratégias justamente que vem transformar o corpo das pessoas, certo? Então, é uma busca incessante essa questão da juventude, de se manter jovem, certo? Então, a juventude justamente é associada a um padrão de beleza. Como a gente já viu muito, a gente fez também a produção textual que teve relação com isso. E a gente vê nessas questões aí abaixo que as pessoas estão sempre buscando se transformar o corpo e se manter jovem. Já nesse ponto aqui a gente vai estudar sobre mídia, moda e juventude, que tem uma relação direta, certo? Então, sempre quando existe algo que está na moda, a mídia vai usar de alguma forma, certo? E ela não se preocupa justamente com o bem-estar das pessoas. Ela se preocupa justamente em obter mais audiência, em obter mais lucro, que é o fruto justamente do capitalismo, certo? Então, o termo moda é entendido como uma forma de imitação que leva à disputa geral por símbolos superficiais e instáveis de status. Superficial, justamente porque tem a questão da aparência. Instáveis é porque essa questão da moda está sempre mudando. Em um determinado período, o corpo obeso era um padrão a ser seguido. Hoje em dia a gente vê muito mais o corpo musculoso, as pessoas mais magras sendo seguidas, certo? Então, esses padrões que são seguidos têm uma influência muito grande na questão psicológica, certo? Então, quando a gente vê alguém com um distúrbio psicológico, como a anorexia, a bulimia, é justamente porque essa pessoa está procurando seguir o padrão que é imposto pela moda, certo? Então, os meios de educação expressam uma ideia de valorização exagerada da juventude, certo? Então, é através do consumo, da nossa rotina diária e dessa constante atualização justamente das tecnologias, e também tem uma questão do individualismo. Então, as pessoas não pensam de forma solidária, não pensam de forma cooperativa.
Existe o objetivo é o quê? A aquisição de novos bens, certo? Isso acaba sendo negativo, justamente se a gente for levar isso para as crianças e os jovens, certo? Isso influencia demais na educação deles, certo? Existe um ideal social que é apresentado justamente como um modelo de sucesso. O que é o ideal social para a gente, certo? Então, a gente sempre almeja obter algo. E na maioria das vezes é algo material, certo? Então a gente vai crescer financeiramente, vai crescer materialmente, mas não vai crescer em valores, certo? Que é algo importantíssimo. E esse modelo de sucesso, as pessoas se sentem satisfeitas ou há uma satisfação. Nesse sentido, a gente tem que ter uma criticidade para analisar essas questões justamente da influência da mídia. Outra questão que é muito debatida é justamente o cuidado com o corpo. A questão também que é estética, certo? Então, nesse período, principalmente atual, eles estão dando uma ênfase muito grande à questão corporal, certo? Então, a mídia, a sociedade em geral, ela faz com que a gente crie uma cultura em que haja justamente os cuidados com o corpo. Isso é benéfico até um certo ponto, certo? A partir do momento em que a pessoa se sente esteticamente inferiorizada, porque não tem um corpo como ela almeja, isso acaba sendo algo também muito negativo, certo? Então a concepção de cuidado com o corpo pode transformar o nosso corpo em mercadoria, certo? Então, nas questões da área da saúde, a gente vê que cada vez mais isso está sendo diversificado e acaba sendo também uma forma da gente consumir algo, certo? Então a gente vê que existem o que? As dietas milagrosas, os chás, certo alimento que tem uma certa função, a mídia vai usar para vender, certo? E às vezes vende muito mais caro do que o valor do mercado, certo? Então, existem já tecnologias em que prometem secar a barriga, emagrecer rapidamente, mas a gente tem que analisar se isso é algo saudável para a gente, certo? Vamos dar continuidade. Então, diversas pesquisas na área da saúde vêm estudando isso, certo? E vêm diversificando a questão desse tema. O objetivo é o quê? Explorar essas questões de obter o corpo mais saudável, de ter o corpo mais forte. Eles não estão ligando muito para o bem-estar. Isso acaba o quê? Fazendo com que com que a sociedade imponha regras e limites a gente. A gente condena determinados alimentos, a gente condena determinadas práticas corporais. Não, eu não vou fazer corrida porque corrida não emagrece, certo? Certo? Não vou fazer musculação porque eu vou ficar feio. No caso da mulher, vai pensar que vai ficar musculosa, vai ficar igual ao homem, só que a gente tem diferenças funcionais, certo? Então o movimento deixa de ter justamente expressão, sentido e espontaneidade, certo? A partir do momento em que a gente busca copiar algo, a gente perde autonomia, a gente perde expressão e esse movimento que a gente faz deixa de ter sentido para a gente.
não é algo espontâneo, não é algo próprio da gente. Acaba sendo uma repetição, que a gente chama de robotização, certo? Então, os nossos movimentos corporais é algo que é natural da gente e é algo próprio, certo? A partir do momento em que a gente segue determinadas práticas corporais, a gente incorpora elas e acaba perdendo essa questão da espontaneidade. E essa questão da mídia, da moda e da mídia, às vezes o objetivo da mídia ela não condiz justamente com as reflexões sobre os problemas políticos e sociais. Então, quando a mídia busca vender algum produto, ela não está se preocupando se quem vai consumir esse produto tem condições de pagar por esse produto, certo? Então, esses problemas sociais, esses problemas políticos, a mídia não está ligando para eles, certo? Então, de forma geral, de forma explícita ou de forma implícita, essas atitudes de reflexão não existem, certo? A gente sabe que existem diferenças entre as classes sociais. Tem classes sociais que têm mais poder aquisitivo do que outras. Só que a mídia não ela não se interessa por esses problemas, certo? O interesse delas é justamente obter o lucro. Então, dessa forma, a gente termina o último conteúdo e na próxima aula, na próxima semana, a gente faz a nossa avaliação, certo?